na linha conosco está Emerson Oliveira, ele que é coordenador de Ciência e Informação da Fundação Grupo Boticário, que é quem financia atualmente um projeto que faz com que seja instituído o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que vem a partir da Lei 9.985 de 2000. A ideia aqui é que os Ministérios Públicos Ambientais sejam capacitados em conservação da natureza. Emerson Oliveira, jornalinha conosco, pode nos dar mais detalhes? Emerson, bom dia. Olá, Marina, bom dia. Tudo bem por aí? Tudo bom, tudo bem, obrigada. Emerson, conta para nós como que tem sido esse esforço para que seja instituído o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Que sistema é esse? Veja, Marina, na verdade o Sistema Nacional de Unidades de Conservação é a legislação brasileira que versa sobre as áreas protegidas, como a gente chama aqui no Brasil, as unidades de conservação, que são as diferentes categorias de parques, de reservas, de áreas de proteção ambiental, de estações ecológicas, são diferentes categorias de unidade de conservação que elas visam a conservação da natureza e também, em alguns casos, o uso sustentável dos recursos. Existem as unidades de conservação da categoria de proteção integral, que visam basicamente a conservação, eventualmente o uso público, a pesquisa, a educação ambiental, e as de uso sustentável, que prevêem também algum uso dos recursos, especialmente pelas comunidades tradicionais da região, né? Então, essa lei, a legislação brasileira, ela, depois da nova constituinte, da nossa nova Constituição, o Brasil resolveu organizar alguns de suas legislações, uma delas exatamente a que versava sobre áreas protegidas. Então, depois da Constituição, foi encomendado, à época, ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, foi encomendado de preparar uma proposta de legislação que organizasse todas as leis, decretos, normativas, etc., que versavam sobre unidades de conservação no Brasil. E aí, depois de 10 anos tramitando no Congresso Nacional, em 2000, cerca de 10 anos tramitando, em 2000 saiu essa nossa lei. E é uma legislação, ela é considerada muito avançada e muito completa, inclusive servindo de modelos para outros países também implementarem seus sistemas de áreas protegidas. Porém, como é uma legislação nova e o Brasil também vem recentemente também ampliando suas áreas conservadas, suas unidades de conservação, visando atender, inclusive, logicamente, a conservação dos recursos naturais em todos os biomas brasileiros, mas também alguns acordos internacionais, no âmbito da Organização das Nações Unidas, com a Convenção da Diversidade Biológica, e o Brasil precisa atender, visto que o Brasil é signatário desses acordos, que pelo menos 17% de cada um dos seus biomas seja protegido por unidades de conservação. E 10% das áreas marinhas, isso seria meta até 2010, que o Brasil somente tem já esse número alcançado para a Amazônia, que a gente ainda tem uma porção muito considerável de área conservada. Porém, os demais biomas, onde foram ocupados anteriormente, a gente ainda está bem longe dessa meta para a maioria dos biomas, sabe? Então, essa legislação, ou seja, ela é uma legislação muito nova, de 2000, ela foi regulamentada somente em 2002, através de um decreto, o decreto 4.340 de 2002, e o que a gente precisa, de fato, é fazer com que essa lei ela funcione na prática, né? A gente tem um contingente muito razoável embora não ainda estejamos distantes dessa meta para alguns dos biomas, mas temos um grande contingente de unidades de conservação no Brasil, algumas criadas mais recentemente, com uma série de necessidades. Precisa-se uma unidade de conservação depois de criada, de decretada pelo Presidente da República ou pelo Congresso Nacional, através de um decreto ou de uma lei, precisa ser implementada, precisa ter uma fiscalização, precisa ter uma equipe mínima. Quando as áreas são de posse de proprietários privados, elas precisam necessariamente ser desapropriadas para boa parte das categorias de unidades. Depois também precisa se abrir para a população, para usufruir através do uso público, para pesquisa, para educação, ou seja, precisa de uma série de ações para que realmente as unidades de conservação cumpram com seus objetivos, que é o de conservar a natureza, os seus recursos naturais, fauna, flora e
os mananciais, que inclusive servem para abastecimento público. A maioria das unidades de conservação fornece água para as populações do entorno, além dos demais serviços ambientais, né? E o que acontece é que no Brasil boa parte dessas unidades ainda demandam de muitas ações visando a efetiva implementação para que elas cumpram o seu objetivo. E esse programa que a gente apoia através da rede latino-americana do Ministério Público Ambiental, com a doutora Silvia Capelli à frente, a doutora Márcia Stanton também na execução, com o apoio também institucional da Fundação Neotrópica, com a doutora Gláucia Seixas à frente e a equipe toda deles, eles visam treinar os ministérios públicos, os promotores que trabalham na área ambiental no Brasil inteiro, especialmente das regiões mais interioranas, onde muitas vezes o acesso à informação, à discussão a respeito de alguns assuntos mais específicos é um pouco mais difícil. Então, esse programa visa capacitar os promotores para que eles realmente entendam efetivamente a legislação, quais são as suas formas de aplicação, quais são as dificuldades, os entraves que precisam ser superados para que as unidades de conservação efetivamente cumpram com seus objetivos conforme estabelece a Lei 9985 e o Decreto 4.340 de 2002. Então é um programa que a gente apoiou a partir da metade do ano passado. Ele está sendo executado, ele prevê a elaboração de alguns manuais para os promotores, disponibilização também de material online sobre as doutrinas, a legislação em si, algumas jurisprudências, também notícias relacionadas a essa questão da situação das unidades de conservação no Brasil e a capacitação dos promotores através de diversos workshops realizados em diversos estados do Brasil. Uhum. Agora, nós falávamos aqui, Emerson, o senhor mesmo mencionou durante a sua fala, que um dos desafios é justamente que a lei ela saia do papel, que ela seja cumprida, né? E a gente lendo aqui o texto da Lei 9.985 de 2000, até a gente reforça para que ouvintes, muitos estudantes que acompanham a nossa programação possam consultar, porque ali no capítulo 1º, o artigo 1º institui e vai classificando o que é unidade de conservação, o que é diversidade biológica, recurso ambiental. Então, ali ela classifica exatamente todos esses conceitos. E no capítulo 2º, aí sim trata do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, os objetivos, os critérios, as diretrizes para que ele possa ser cumprido. Agora, o que parece é que a interpretação, até como dizia o nosso entrevistado anterior, depende do magistrado, depende em determinados casos, né? E será que a interpretação dessa lei, Emerson, é que não é muitas vezes feita de uma forma e dá margem para várias interpretações a partir do que está disposto aqui nesse texto? Olha, veja, como eu disse, é uma legislação, ela é muito abrangente, ela versa sobre as diversas modalidades de unidade de conservação, que vão desde a absolutamente restritiva, que não permite uso nenhum sequer, a não ser em caso de pesquisa científica com aprovação do órgão gestor, até aquelas que prevêem, inclusive, as pessoas morando no seu interior, né? Ou seja, é um contingente muito grande de situações que, logicamente, com isso tende também a gerar uma série de circunstâncias e de desencontros em relação à própria gestão daquela área, né? E o gestor, muitas vezes, também ele próprio, o gestor, hoje as unidades de conservação federais, elas são administradas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, um órgão mais recente ainda, que foi criado a partir do desmembramento do IBAMA, ou seja, tem uma série de circunstâncias que acaba chegando ao Poder Judiciário, e aí o Ministério Público realmente precisa intermediar uma decisão mais acertada em relação a uma determinada situação. E aí isso envolve muitas vezes, ou as situações talvez mais comuns, são aquelas onde as unidades de conservação elas não pertencem efetivamente ao poder público. Por quê? Porque elas eram áreas privadas que, em função da sua importância e da sua da necessidade de conservação de um determinado ambiente, o poder público definiu, em um determinado momento, que o ideal daquela área seria ela servir para a conservação da biodiversidade e dos recursos naturais ali.
Logicamente, o proprietário, ele pode até entender isso, mas se ele é efetivamente o proprietário daquela área, ele demanda de que ele seja desapropriado pelo seu bem, pela sua propriedade que ele conquistou e adquiriu da forma como ele conseguiu durante a sua vida ou a sua família. E aí o que acontece é que muitas vezes a gente sabe disso, né, que os juízes e tal, e mesmo os promotores e tal, eles têm algumas interpretações que por vezes tendem a favorecer a conservação da área e por vezes tendem a favorecer a população ou o proprietário em função das circunstâncias, que as circunstâncias são realmente as mais variadas possíveis, né? Então, realmente o que necessita-se é de jurisprudência ou, em alguns casos, alguns casos recentes, por exemplo, uma situação que ocorreu por conta de processo de criação de unidades de conservação aqui na região sul do Paraná, na região sul do Brasil, estados do Paraná e Santa Catarina, para proteger a floresta com araucária, que praticamente não existia unidade de conservação de proteção integral para esse bioma, um bioma exclusivamente brasileiro aqui da região dos Planaltos do sul do Brasil. O governo atuou muito intensamente para criar unidades de conservação para essa região e não se tinha, a não ser a lei e o decreto, muita regulamentação para algumas ações específicas. Por exemplo, a realização de consultas públicas, que a legislação determina que são obrigatórias, mas em nenhum momento ele cita como que isso deve ser feito, quem que deve ser envolvido, quais são as pessoas que precisam ser ouvidas, se conversa-se ou não com todos os proprietários, ou se envolve principalmente o poder público. Aí, por conta de diversos questionamentos em âmbito judicial, inclusive com o envolvimento do Tribunal de Contas da União, por conta de indicação ou de demandas do Congresso Nacional, o Tribunal de Contas da União determinou ao Poder Executivo que regulamentasse a execução, como deveria ser a execução de uma das consultas públicas visando a criação de unidade de conservação. Por isso saíram algumas instruções normativas do Instituto Chico Mendes regulamentando exatamente essa situação. Uhum. Ou seja, como a legislação ela ainda é muito recente, ela é muito abrangente, existe uma série de situações no processo de criação e de gestão dessas áreas, algumas coisas realmente precisa ter um entendimento um pouco maior, e aí por isso que é fundamental também esse programa da Rede Latino-Americana do Ministério Público, porque visa também um alinhamento entre os promotores para um melhor entendimento em relação a uma situação ou outra, especialmente aquelas mais comuns. Em seguida a gente ampliou o assunto com Marcia Stanton, que você mesmo já mencionou, que é a coordenadora do Programa de Capacitação do Ministério Público. Exato. Agora, o senhor fala como coordenador de Ciência e Informação da Fundação Grupo Boticário, né? E eu gostaria que o senhor falasse já para encerrar nossa entrevista sobre alguns dos projetos que vocês vêm se dedicando, que um deles parece até mesmo pioneiro, que é o que promove o pagamento por serviços ambientais em regiões de manancial, é isso? Exato. Como é que funciona? Veja, Marina, na verdade a Fundação Grupo Boticário, ela está agora comemorando, nós temos, inclusive agora nesse mês, entre os dias 21 e 25 de setembro, nós temos o Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação aqui em Curitiba. A 8ª edição desse evento é o maior evento do Brasil que discute as unidades de conservação juntamente com o poder público, nas esferas federal, estadual e municipal. A gente traz diversos palestrantes e discute a situação e as necessidades em relação à criação e implementação de unidades de conservação no Brasil. Além disso, nós temos 3 áreas técnicas que atuam também na gestão de áreas protegidas, através de reservas particulares. Nós temos 2 reservas particulares do patrimônio natural, uma aqui no litoral do Paraná, o Salto Morato, e outra aí em Goiás, no município de Cavalcante, que é a Serra do Tombador. Temos uma outra área, que é essa área que eu coordeno, que a gente chama de Ciência e Informação, que ela é responsável pelas chamadas públicas, inclusive pela qual foi contratado o projeto do Ministério Público, que a gente comentou agora. Nós temos 3 editais anuais em 2 épocas do ano, que contratam projetos de instituições da sociedade civil sem fins lucrativos com vistas a
entender melhor a situação da conservação no Brasil e propor ações práticas visando resolver um determinado problema que afeta uma espécie ou um determinado ecossistema. São 3 linhas que a gente apoia de projetos visando estudar espécies e propor ações para espécies ameaçadas, visando estudar também ambientes marinhos e unidades de conservação em reservas particulares, como eu falei para você. E uma terceira área técnica nossa é que nós chamamos de estratégias de conservação, que tudo que não é gestão das reservas, editais, está lá com eles. Trabalham basicamente com ações visando mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, visando redução de impactos nas cadeias produtivas já instaladas no Brasil, visando realmente termos produtos oriundos da natureza brasileira de forma efetivamente sustentável. E um terceiro dos principais braços da estratégia de conservação é o pagamento por serviços ambientais, que visa remunerar os proprietários que tenham áreas conservadas que no seu contingente não são viáveis para a criação de uma unidade de conservação, mas elas são importantes, especialmente num contexto mais próximo de uma grande concentração urbana, de um grande município, etc., visando, fazendo com que aquele proprietário seja realmente tem uma motivação maior a conservar o seu ambiente natural, além do que a legislação exige, logicamente, em termos de área de preservação permanente, reserva legal, e ele venha a ser remunerado pela essa conservação desse recurso, basicamente do recurso hídrico, mas que, em paralelo, também acaba conservando flora, fauna e outros recursos. Aí, para isso, a gente trabalha com parceiros, especialmente parceiros que possam realizar. Nós temos uma metodologia para implantar esse sistema, que nós chamamos de metodologia Oasis. Nós temos também equipe técnica para fazer a implantação disso em campo e precisamos de um parceiro que esteja disposto a remunerar o proprietário, que tenha o recurso, preferencialmente um recurso a longo prazo, por conta da cobrança pelo recurso do uso hídrico, pela cobrança do serviço de água, por exemplo, ou outro parceiro que tenha um recurso disponível. Por exemplo, em Minas Gerais, nós temos uma parceria também com o Ministério Público, que a partir de recursos de compensação ambiental é investido nesse processo. Nós simplesmente viabilizamos o sistema e os proprietários de uma determinada região, temos um piloto no município de Brumadinho, eles são remunerados por conservar a vegetação natural no entorno das suas nascentes e dos mananciais daquela região. E é uma região bem interessante, bonita até para os ouvintes que nos acompanham aqui. Uma dica para uma rápida viagem para conhecer a região. Emerson, eu agradeço a sua participação conosco aqui. Eu deixo o site fundaçãogrupoboticário.org.br para que os ouvintes possam saber mais sobre a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e também sobre o Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, que tem início no dia 21 de setembro. Exato. Obrigada pela sua participação, bom dia. Eu que agradeço, Marina, estamos à disposição. Este foi Emerson Oliveira, coordenador de Ciência e Informação da Fundação Grupo Boticário, ele que falou conosco aqui, iniciando o tema sobre o Sistema Nacional de Universidades, aliás, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E nós ampliamos o assunto agora com Márcia Stanton, ela é coordenadora do Programa de Capacitação do Ministério Público, que busca capacitar todos em relação à conservação da natureza. Márcia, bom dia, obrigada pela sua participação. Bom dia, Marina. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Márcia, nós conversávamos aqui com o Emerson e ele mesmo comentou a respeito da necessidade de que o Sistema Nacional de Unidades de Conservação ele saia do papel, e possa ocorrer na prática. E assim como a legislação que trata do assunto, que é a Lei 9.985 de 2000. Como que vocês têm percebido a movimentação em torno dessa capacitação? É preciso mesmo essas informações? Existe ainda um desconhecimento nesta área? Marina, deixa eu voltar um pouquinho e te falar do projeto e da razão de criação desse projeto, que eu vou acabar respondendo a tua pergunta. O Ministério Público, como um dos principais agentes na proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele atua basicamente de 3 formas.
na prevenção, na reparação e na repressão do dano ambiental. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a lei do SNUC, já existe desde 2000, mas o Emerson deve ter explicado o decreto melhor para vocês. Uhum. A gente tem um grande desafio, que é a implementação do sistema. A gente tem muitas áreas criadas, mas criadas só no papel, problemas de gestão, problemas de regularização fundiária, problemas de falta de plano de manejo, enfim, uma infinidade de problemas. Mas o Ministério Público tem uma grande atuação nessa área. O que a gente notou? Não se trata, na verdade, de desconhecimento. O que a gente sentiu a necessidade foi de concentrar os principais problemas e levar isso ao conhecimento dos promotores de forma a trocar informação e subsidiá-los com estratégias para atuar nas frentes onde isso se faz necessário. Mas isto é um aspecto só do projeto. O outro aspecto que a gente também sentiu que havia uma necessidade era de capacitar o Ministério Público em instrumentos econômicos. Se a gente pensar no Brasil, estratégias de conservação, a gente utiliza basicamente 2 tipos de instrumentos. Instrumentos de comando e controle e instrumentos econômicos. Os instrumentos mais antigos, mais tradicionais e mais conhecidos são os instrumentos de comando e controle, que são basicamente aquelas normas que dizem, que estabelecem padrões de qualidade ambiental, que estabelecem restrições, pode fazer, não pode fazer. Mas mais recentemente a gente começou a usar no Brasil instrumentos econômicos, que são instrumentos que se utilizam de incentivos para induzir um comportamento. E essas políticas que se utilizam de instrumentos econômicos são bastante novas. E aí a gente sentiu realmente uma necessidade de levar esta informação para o Ministério Público e capacitá-lo a atuar nessa frente. Portanto, o projeto se divide em 2 grandes temas: sensibilização e capacitação em unidades de conservação e sensibilização e capacitação em pagamento por serviços ambientais, que é uma das principais ferramentas dos instrumentos econômicos. Uhum. Bom, imagino então que a partir disso os locais escolhidos também passem por esse critério, onde que vocês reúnem e realizam esses workshops. Esses workshops estão sendo realizados em 6 estados brasileiros. A gente fez o primeiro em Minas Gerais. O segundo vai acontecer agora, nesse semestre, no Amazonas, em São Paulo. E a gente tem mais previstos para o Acre, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A gente escolheu esses locais porque eles já têm legislação de pagamento por serviços ambientais e já têm uma experiência caminhando, já tem algum histórico nessa área, com exceção do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não tem legislação, mas os demais estados possuem. E já possuem projetos em andamento com algum tempo de vivência e de experiência para a gente poder repassar. Uhum. Bom, sobre essas 2 linhas que a senhora mencionava, sensibilização e mesmo a capacitação, nós temos aí então a base teórica e justamente esse compilado de legislação e jurisprudência relacionados aos temas. Exatamente. O projeto ele foi dividido, as suas etapas, ele foi dividido na produção científica, que a gente produziu um manual de pagamento por serviços ambientais e um manual de unidade de conservação, especialmente para esse treinamento. Eles estão disponíveis para download no site conservação.mpambiental.org. Então, com base nesses manuais produzidos, a gente realiza a capacitação. Neste site que eu acabei de passar para vocês o endereço, também tem disponível doutrina, legislação, jurisprudência e notícias, que a gente compilou, principalmente em unidades de conservação,
para disseminar isso perante todo o Ministério Público, e não apenas aqueles que estão participando dos workshops. Então, sempre que algum procurador consegue alguma decisão inovadora ou pioneira ou importante, a gente coloca no site e divulga entre todos. Uhum. Bom, e participam também pessoas de outras áreas que dão palestras, e a partir mesmo dessas iniciativas ou dessas decisões, podem surgir ali pessoas atuantes naquele estado que, de alguma forma, colaboram para isso. Sem dúvida. São parceiros desse projeto, além da Fundação Grupo Boticário, que aportou os recursos, a Fundação Neutrópica, que submeteu o projeto, e principalmente a Rede Latino-Americana de Ministério Público Ambiental, que é uma rede que congrega todos os ministérios públicos de meio ambiente da América Latina. E eles têm uma atuação muito capilarizada. Também são parceiros os ministérios públicos que estão atuando em cada um dos estados que a gente está promovendo os workshops. O Instituto Terra também nos apoiou bastante. E a gente tem tido em cada estado, normalmente, a participação de alguém, de alguma ONG local que tenha conhecimento do Sistema Estadual de Unidades de Conservação. Então, agora no Amazonas, a gente vai ter a participação do IDESAN e provavelmente um representante do ICMBio. Então, essa é a ideia, envolver o maior número de parceiros possível. Tá bem, Márcia, eu agradeço a tua participação conosco aqui. Eu só peço para que tu repita o site, por favor, que foi dito anteriormente, para o ouvinte que tem interesse em buscar mais informações. Ok, o site é conservação.mpambiental.org. Nesse site tem todas as informações do projeto. Tá ok, Márcia. Um bom dia, obrigada por estar conosco nesta manhã. Bom dia, Marina, eu que agradeço.